todos. É uma alegria muito grande estar aqui, entre irmãos, entre amigos, companheiros de jornada evolutiva, que transitamos pela Terra como espíritos milenares em busca da evolução. Jesus, caminho, verdade e vida, é para nós a referência. O seu Evangelho precisa ser conhecido, meditado, sentido e vivido, conforme diz Alcione no livro Renúncia, psicografia de Chico Xavier. E todos nós, independente do sexo, da condição econômica, social, cultural, estamos temporariamente encarnados. Esse período que vai do berço ao túmulo, que é muito variável, de algumas horas a algumas décadas, é mais um período que se soma a tantos outros já vividos nos evos dos milênios. E a cada encarnação, nós vamos acumulando em nosso acervo espiritual vivências que vão contribuindo para o sábio gerenciamento do livre-arbítrio. Uma vez que o espírito é o ser pensante. O espírito é imortal. Como André Luiz nos informa, à medida em que nós vamos compreendendo Deus e a sua justiça, vamos enxergando como alguém que sobe no topo de uma montanha e vê ao longe a planície. E pensando nesse aspecto, nós trouxemos para a nossa reflexão de hoje o tema renovação espiritual para acesso no reino divino. Então, onde está o reino divino? Quando aquele personagem da história perguntou a Jesus: "Tu és rei?" E ele diz: "Tu o dizes, mas meu reino não é deste mundo." Então nós vamos hoje refletir sobre essa colocação muito sábia, como todas as outras, do Mestre, indicando-nos que o reino divino é uma conquista do espírito. E onde ele estiver, se estiver em harmonia consigo mesmo, com o próximo e com Deus, estará nesse reino, que é paz, harmonia, equilíbrio, serenidade. E se ele não tiver conquistado esse estado de alma, estará aflito, independente do local em que se encontre. Então, o que significa a palavra renovação? É importante a gente ter isso bem claro em nossa mente para entendermos o contexto em que estamos vivendo. É um ato ou feito de renovar, ou seja, hoje nós vivemos um pouco melhor do que vivemos ontem e amanhã um pouco melhor do que vivemos hoje. Então esse processo renovador que nos leva à conquista espiritual, que é relativa ao espírito. Então, a renovação fisiológica a gente consegue através de uma pintura do cabelo, da vestimenta, a gente se renova, né? Puxa, mas você está hoje diferente, está renovado. Mas a espiritual é um processo interno, ligado ao nosso sentir, à nossa vibração. Porque o espírito, ele vibra conforme ele vai evoluindo em frequências mais elevadas. Quando nós nos desligamos dos sentimentos negativos, nós passamos a vibrar em intensidades maiores. Então, através desse processo de renovação íntima, nós vamos conquistando
melhores resultados nos relacionamentos. Para que possamos entrar em conexão com espíritos elevados, nós precisamos nos elevar à categoria deles. E o que significa acessar? É entrar, tomar posse. Então, quando nós conseguirmos essa renovação, nós estamos entrando, tomando posse desse reino extraordinário que Jesus se refere. Então, o reino divino não é um local circunscrito, determinado. Eu vou pegar o ônibus aqui até Curitiba, lá eu pego o avião e vou até o reino divino. Será que é lá na Torre Eiffel, em Paris, que é o reino divino? Será que é lá na Inglaterra? Não. Onde nós estivermos, estamos no reino divino. Porque é onde o espírito se encontra. E o Haroldo Dutra tem uma frase interessante que diz assim: onde estiver será céu, paz, amor, prosperidade. Então independe do local geológico, geográfico, independe, porque é um estado do espírito. Lá no Livro dos Espíritos, na questão 23, nós vamos encontrar, quando Allan Kardec perguntou, quem somos? Espíritos milenares em trânsito pela Terra. E somos o princípio inteligente do universo. Então, com essa ótica espírita, com essa compreensão, nós passaremos a pensar como espíritos, num corpo, e não como um corpo tendo um espírito. Eu já ouvi muitas pessoas dizerem o meu espírito. Mas está errado, porque eu sou o espírito, então eu falo meu corpo, que é transitório, mas eu sou imortal, como espírito, princípio inteligente. Muito bem. Lá no Livro dos Espíritos, na questão 540, Allan Kardec obtém uma informação valiosíssima para o nosso tema de hoje. Depois de alguns parágrafos, nós encontramos essa afirmativa aqui, ó. Depois, então, os espíritos, na sua escalada evolutiva, poderão dirigir as do mundo moral. É assim que tudo serve, que tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou por ser átomo. Admirável lei de harmonia que o vosso acanhado espírito ainda não pode apreender em seu conjunto. Então imagine o tempo que nós levamos para chegar em 2022. Quantas encarnações nós tivemos desde o princípio do átomo ao arcanjo, que é a nossa meta. Todos nós seremos anjos e depois seremos arcanjos. O tempo vai depender de cada um, porque não é o tempo cronológico do relógio, mas é o tempo do espírito, na sua travessia pelas fases evolutivas. Então, numa encarnação eu posso avançar mais, estacionar ou avançar menos, mas nunca retroagir. Nós não voltaremos às fases que já passamos. Nós podemos estacionar nesse nível atual, mas o objetivo maior é o crescimento. É nós conquistarmos a cada dia a condição do bem, da realização no amor. Por isso Jesus diz: amai-vos e sereis felizes. Então o amor é esse sentimento nobre que vai nos distinguir em qualquer situação. Enquanto nós temos a ligação mental, sentimental, com o ódio, com o rancor, com o ressentimento, nós estamos deixando de produzir a frequência que nos aproxima dos espíritos superiores. E algo extraordinário está lá no livro A Gênese, capítulo 14.
eu tirei aqui o item 15, para nós pensar um pouco sobre o que é a capacidade mental do espírito atuando sobre o fluido, modificando-lhe as propriedades. Então, a ação dos espíritos, de nós encarnados e dos desencarnados, sobre os fluidos espirituais, tem consequências de uma importância direta e capital para os encarnados. Os fluidos são o veículo do pensamento. Olha que fantástico, o veículo do pensamento, que lhe modifica as propriedades, sendo evidente que elas devam estar impregnadas das qualidades boas ou más dos pensamentos, que os ponham em vibração, modificados pela natureza, pela pureza ou impureza dos sentimentos. Então, o pensar e sentir está muito ligado, muito conectado. Então, bons pensamentos atraem bons sentimentos. Bons sentimentos nos levam a bons pensamentos. Tem um japonês, um estudioso, pesquisador, chamado Amaro Emoto, que vem na universidade fazendo pesquisas, tem vários artigos e livros já publicados, fazendo experiências com... Pega um recipiente de água e divide em dois. Coloca um copo aqui, ou jarra, e a 50 metros coloca o outro do mesmo volume retirado. Então, a água é a mesma, em recipientes diferentes. Nesse daqui, ele pega alunos, 5, 6 alunos, e vem ao lado desse copo e diz assim: essa água está contaminada, essa água não serve, essa água é ácida, essa loba. E ficam colocando palavras negativas, depreciativas. No mesmo instante, lá na outra sala, outros alunos dizem àquela água: que bênção é a água! Ela nos sacia a sede, faz germinar as sementes, as rosas ficam mais bonitas se recebem a água. Passado algumas horas, ele vai com as duas águas no microscópio e comprova que esta que recebeu palavras de baixo calão, depreciativas, está cheia de larvas, e a outra de cristais, formando assim verdadeiros desenhos extraordinários. Então ele confirma em laboratório que Allan Kardec colocou na Gênese. Os pensamentos dos alunos, as palavras, os sentimentos alteram a composição molecular da água. E ele faz experiência com cereais. Cozinha o arroz, pega uma porção do arroz, coloca aqui, outra porção lá. Mesma coisa, pensamentos negativos e positivos. Ao final de algumas horas, um recipiente, o arroz está preto, o outro está como se fosse cozido naquela hora. Então ele comprova cientificamente em laboratório o que Allan Kardec já trouxe na Gênese em 1868, quando publicou esse livro extraordinário. Sabendo disso e querendo ser feliz, eu acredito que todos queremos ser felizes, vamos entender o apelo do Cristo: amai-vos e sereis felizes. Então a gente começa pela gente mesmo, ao acordar de manhã cedo, olhar no espelho, né? E o Kiel dizer mais: bom dia, Antônio Kiel. Desejar para ele um bom dia. Se ninguém falar para ele bom dia, não tem problema. Ele já declarou que aquele será um bom dia. E ao encontrar com as pessoas, cumprimentá-las, sorrir, olhar o sol, a natureza. Isso, meus irmãos, é extraordinário. Basta nós lermos, vocês talvez já leram, conhecem a história de Louise Hay. A mulher que aos 56 anos recebeu do seu médico a seguinte colocação: Luiz, eu não tenho mais o que fazer.
você não tem mais cura. E ela pergunta, mas quanto tempo eu vou viver? Uns 60 dias, mais ou menos. Imagine o médico teu dizer para você, você tem 60 dias. Ela sai desesperada, chorando copiosamente. E ao atravessar numa praça, ela encontra um senhor de cabeça branca, não era eu. Era uma pessoa muito sábia, sorrindo. E diz para ela, ô mulher, por que choras? E ela disse, eu choro porque eu vou morrer. E ele ri. Todos nós vamos morrer. Mas ela diz assim, mas eu vou morrer daqui 60 dias. Aí ele falou assim, que ótimo, minha filha. Daí ela ficou chocada. Como? Aproveita, então. Você tem 60 dias para agradecer a Deus os 56 anos que você já viveu. Mas a minha vida, ela disse para ele, foi um inferno. Foi um desastre. Por que, minha filha? Eu fui estuprada aos 16 anos por um tio, tive um filho que foi um sofrimento diário, contínuo. E o que aconteceu? Ela gerou, através desse sentimento de raiva, de ódio, de rancor, metástases no seu corpo. Então o câncer estava tomando conta do corpo dela. Por mais que ela fizesse os tratamentos, quimioterapia, radioterapia, não resolvia. E esse senhor disse para ela, agradece a Deus pelos 56 anos que você viveu. Foi uma experiência, você aprendeu muita coisa. Diga 10 mil muito obrigados por dia. Como assim? 10 mil muito obrigados? Sim. A nossa gratidão deve ser a partir do instante que você acorda, agradece a Deus pelos olhos, sem os quais você não enxergaria. Vai sair da cama, agradece a Deus pelos pés, sem os quais você não caminharia. Vai pegar algum objeto, pense a importância das mãos, sem elas como seria mais difícil. Até terminar o café da manhã, ela tinha 2.450 motivos para dizer muito obrigado, Senhor, para quem plantou o trigo, quem colheu, quem processou, quem fez o pão, para quem plantou o linho, o algodão, que colheu, fez a roupa. Olha quanta gente que trabalhou para a gente ter tudo isso hoje. E ela começou então a agradecer por tudo. Saía à rua, agradecia pelo veículo, pelo asfalto, enfim, por tudo. 4 meses depois, ela lembrou do médico. Puxa, mas o médico falou que eu tinha 60 dias, eu já vivi 120. Voltou no médico, todo irradiante. O médico levou um susto. Ô Luiz, você aqui? Você está tão bonita, irradiante, o que aconteceu? Eu vim que eu quero fazer todos os exames. Feitos os exames, não tinha mais nenhuma célula cancerígena. Tinha curado. O médico ficou, mas aonde que você foi? Que médico te atendeu? Ela falou, Jesus. Eu me renovei espiritualmente. Eu aprendi a oração da gratidão e fiz todos os dias e contou a história para o médico. O médico ficou impressionado e disse, vamos escrever um livro da tua história. E saiu o primeiro livro da Louise Hay, que é Ame-se e Cure Sua Vida. É um livro extraordinário. Essa mulher hoje está com 80 e poucos anos, viaja o mundo inteiro, tem N livros escritos e é uma referência para nós. Nesse processo renovador do nosso pensar. Porque se nós somos espíritos, princípio inteligente do universo, nós temos um poder de pensar, de fazer escolhas, de crescer, de decidir, de discernir e escolher o melhor para nós. Então, nesse livro, a Gênesis, capítulo 14, Allan Kardec faz uma abordagem do que tudo pode acontecer com o nosso ato de pensar. Nós modificamos as moléculas, transformando-as. E ele completa assim, ó, os maus pensamentos corrompem os fluidos espirituais. Corrompem os fluidos espirituais. Como os miasmas deletérios corrompem o ar respirável. Olha a comparação que ele faz, né? Se a gente passar próximo à queimada,
na beira do asfalto, mesmo com todos os vidros fechados do carro, né? A gente sente ofegante a respiração, porque a fumaça modifica o ar. Os fluidos que envolvem ou que emitem os maus espíritos são, pois, viciados, ao passo que aqueles que recebem a influência dos bons espíritos são também puros, que comportam o grau da perfeição moral deles. E aí eu lembro do André Luiz, no livro Os Mensageiros. É o segundo livro da série de 16, né? Onde ele relata que eles estavam indo numa missão de socorro em regiões mais trevosas, e num determinado espaço onde eles volitavam, o ar ficou irrespirável. E ele pergunta, mas o que é isso? Parece fumaça de uma queimada? E aí o assistente Alexandre diz assim, André, nessa região aqui, condensam-se vibrações de encarnados e desencarnados, vibrando em pensamentos viciosos, em maldades, em viciações, e a atmosfera se modifica, tornando o psiquismo pesado. Então, André Luiz desenvolve isso em 6 páginas, explicando que isso impactou muito eles. Como é que pode os seres humanos estarem contribuindo para condensações no plano espiritual? E aí ele desenvolve com muita clareza para nós a responsabilidade do ato de pensar, que muitas vezes a gente não se dá conta. E ele vai comentar depois que quando ele estava numa enfermaria, no plano espiritual, onde nós somos acolhidos até nos adaptarmos ao novo estado, né? Num leito, ao fundo, caíam como pétalas de rosas brancas sobre um perispírito em estágio de recuperação. E ele perguntou, mas que fenômeno é aquele? Aí o espírito responde, é a mãe dele, na terra, que está orando por ele. E a vibração do pensamento dela, aliada ao sentimento materno, chega aqui em forma de bálsamos. E essas pétalas penetram no seu perispírito, reabilitando-o. Olha que o nosso lar está na 4ª esfera, né? Nós temos a atmosfera, a estratosfera, e está lá na ionosfera. Então o pensamento vai a distâncias imensuráveis, carregado do quê? Do nosso sentir, do nosso querer. Quando Jesus falou, batei e abrir-se-vos-á, está lá em João 8,32, em qual porta nós estamos batendo? Em qual faixa estamos vibrando? Porque lá ele diz assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, a partir do instante que o espírito desperta a sua consciência, compreendendo que ele é o responsável, ele passa a agir de forma diferente. Como princípio inteligente do universo, ele passa a contribuir com Deus nesse reino de amor e paz que se implanta na Terra. E nós estamos vivendo um período agora decisivo na história humana. Nós vemos Manuel Filomeno de Miranda trazer para nós informações preciosas no livro A Nova Era. A espiritualidade conta conosco para essa transformação moral que está acontecendo. Tem uma geração de espíritos saindo e outra geração de espíritos chegando. E nós estamos juntos com essas 2 gerações, acompanhando o desenrolar dessa evolução. E no livro A Gênese, capítulo 20, está lá a geração nova. Então nós estamos assistindo a chegada de uma geração nova. Que possamos contribuir com esse processo renovador do planeta Terra. Porque o universo vibra em tamanha intensidade, possui um grau de vibração tão infinito
e rapidez que parece estar parado. Tudo está vibrando, em velocidades diferentes. Matéria e energia se diferenciam apenas no modo de vibração. Todas as partículas de matéria, desde os átomos até a manifestação do universo, estão em movimento circular. Então essas informações são preciosas no nosso processo de crescimento espiritual. Porque nós vamos então melhorar o grau de vibração cada dia mais, superando as nossas mazelas, educando nossos sentimentos para entender a mensagem do Cristo. Vinde todos vós que estáis aflitos, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Aprendei comigo, que sou humilde e puro de coração. Vem, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O jugo é a observância da lei divina. E o fardo é a soma de aflições que nós carregamos aqui. Então, quanto menos aflições nós tivermos, mais leve será o nosso fardo. E com ele, com o Mestre, governador espiritual da Terra, caminho, verdade e vida, com certeza nossa vibração aumenta consideravelmente. Eu trouxe aqui para a nossa análise a escala vibracional. Isso aqui são estudos que pessoas dedicadas a estudar a influência da música em nossa vida, por exemplo. Aqui temos uma maestrina, né? Conhecedora da música. A influência do som dos pássaros nas manhãs primaveris. O som das cachoeiras. Esses dias eu estava numa floresta e fechei meus olhos e comecei a ouvir o som das folhas dos eucaliptos. E senti o aroma, né, do eucalipto. Eu disse, que maravilha que é isso. Olhar o nascer do sol, ouvindo a canção de um pássaro, é começar um dia diferente. Num pôr do sol, observar aquela coloração extraordinária, né? O sentimento do dever cumprido em mais um dia eleva a nossa vibração. Ao passo que os sentimentos de vergonha, de culpa, de apatia, de tristeza, a nossa vibração fica abaixo de 100. Mas, se nós conseguirmos nos iluminar, sentir a paz, a nossa vibração chega a 600, 700, até 1000 no estado de iluminação. Então lembremos de um personagem da história humana, Mahatma Gandhi, que dizia o seguinte: eu acredito que uma pessoa pode viver em paz. Penúltimo estágio da vibração é. E ele dizia assim, que se uma pessoa viver em paz, vai influir na paz da outra pessoa que com ela vive. Essas duas pessoas vão influir na paz do conjunto familiar. Uma família que vive em paz influi na paz das famílias próximas. O bairro que vive em paz influi na paz da cidade, que influi na paz do Estado, que influi na paz da nação, e uma nação em paz influi na paz do mundo. Então, a paz do mundo, dizia Gandhi, depende da paz interior de cada um. Então, é um legado que esse personagem deixou para nós, um homem que conseguiu libertar a Índia do jugo inglês sem usar armas, usando apenas a vibração do seu sentimento. E nós podemos realizar coisas extraordinárias, porque disse Jesus, vós sois deuses. Então nós temos potenciais dentro de nós de transformação, desde que a nossa escala vibracional se eleve nos sentimentos de coragem, de aceitação, de amor. Cada vez que nós trabalhamos esses sentimentos, nós vamos aumentar nossa frequência. E André Luiz, lá no livro No Mundo Maior, deixa-nos um legado extraordinário, dizendo assim:
que nós possuímos no cérebro 3 andares e 3 estágios de vibrações: o passado, o presente e o futuro. O nosso subconsciente traz os hábitos e automatismos. Então, o que a gente foi desenvolvendo ao longo da história, da nossa vida, vai incorporando-se e passa a ser os nossos atos automáticos. A gente não pensa, a gente age, simplesmente. É um instinto de conservação, é um instinto de destruição, é o sentimento de defesa e vários outros. E o consciente é o esforço e a vontade. Então nós estamos deixando pouco a pouco o nosso acervo passado e conquistando o nosso acervo presente, para então trabalharmos o superconsciente, que é o ideal, é a meta superior a ser alcançada. E para a gente entender um pouco melhor, eu trouxe aqui um exemplo, um gráfico, né, de uma casa de porão, a parte do nível do piso 1 e o sótão, ou o piso 2. Então, nesse porão, nós temos o subconsciente. São as nossas aquisições. Quantas vezes a gente fala uma coisa que não gostaria de ter falado, ou pensa algo que não gostaria de ter pensado? São reminiscências que nós precisamos trabalhar. E diz Joana de Ângela, no livro O Despertar do Espírito, que à medida que nós vamos compreendendo isso, nós vamos nos disciplinando, vamos percebendo e vamos evoluindo, nos renovando. Então, no piso atual, nós temos a parte social, que é o consciente, é as aquisições de agora, que vão sobrepondo-se a esse acervo passado, até chegarmos a atingir o nível do superconsciente, para entender Deus, seus atributos e toda a obra da criação. Então, quando Jesus falou isso, bem, vinde a mim todos os que estáis cansados, ele estava fazendo um apelo para que nós pudéssemos ir ao seu encontro. Como diz Paulo, o apóstolo, que é o maior exemplo de conversão instantânea no cristianismo, né? Porque ele estava indo a Damasco com o nome de Saulo de Tarso. Naquela época não tinha sobrenome, tipo Noemi Miller, era Noemi de Mafra, né? Altaídes de Itaiópolis, Tales de Mileto, e assim por diante, né? Mas Saulo era de Tarso. E após, na estrada de Damasco, queria perseguir Ananias, ele ouve na acústica de sua alma o apelo do Cristo, né? Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele cai literalmente do cavalo em que estava. E ofusca-lhe totalmente a visão, porque a luz do Cristo foi intensa naquele momento. E no mesmo instante ele diz assim: Senhor, que queres que eu faça? Então ele converte-se imediatamente, porque ele ressoando em sua alma a voz do Cristo. E aí Jesus diz: vai até Damasco e fala com Ananias, ele te dirá o que fazer. E lá Ananias aplica-lhe um passe magnético e aquelas escamas temporárias desfazem. E ele passa agora a enxergar não mais como Saulo, que significava na época aquele que veio para ser servido. Ele muda o nome para Paulo, aquele que veio para servir. E o seu messianato, porque ele passa a divulgar o Messias. Então ele passa a ser um missionário da divulgação do Cristo. E ele diz assim: não sou mais eu quem vivo, é o Cristo que vive em mim. E quando preso e perseguido, ele então escreve aos Coríntios, escreve aos Tessalonicenses, que eram comunidades. Lá em Corinto ele tinha iniciado um grupo. E assim ele escreve da prisão a epístola número 9, por exemplo. Entre tantas outras, né? Epístola, meus irmãos, são cartas. Cartas. Naquele tempo não tinha WhatsApp, né?
Então ele escrevia no papel e as pessoas levavam para as comunidades. E essa número 9, ele diz o seguinte: se eu falasse a língua dos homens e a língua dos anjos, e não tivesse caridade, seria como um sino que tinha. Falar a língua dos homens é mais de 200 línguas. E dos anjos, quantas seriam? Se eu desse todos os meus bens aos pobres e não tivesse caridade, nada valeria. Se eu entregasse o próprio corpo em holocausto e não tivesse caridade, nada teria valor. Porque a caridade é branda, é pacífica, é compreensiva. E ele vai descrevendo o que é a caridade. Porque ele entendeu, quando Jesus falou sobre a caridade, está lá no Livro dos Espíritos, inclusive, né? É o BIP, benevolência para com todos, indulgência para com as faltas alheias e perdão das ofensas. Então Jesus entendia a caridade como essas 3 virtudes extraordinárias. E quando Pedro vai ter com Jesus naquela tarde, após um dia intenso de atividades, Pedro estava um tanto contrariado, e Jesus, meditando, chega a Pedro e diz assim: mestre, quantas vezes devo eu perdoar meu irmão? Alguém sabe a resposta? Pois é, eu passei 40 anos pensando como você está pensando. Jesus não respondeu nada. Jesus continuou meditando. E eu só fui entender isso quando eu li o livro da Esperança, da Amélia Rodrigues, pelo Divaldo Pereira Franco. E depois eu fui à Bíblia de novo, com mais atenção. E realmente Jesus não respondeu nada. Imagine a situação se fosse um de nós chegar para Jesus, aflito, querendo saber quantas vezes devo perdoar, e Jesus fica em silêncio. Foi necessário que Pedro fizesse a segunda pergunta. E agora Pedro foi corajoso, colocando um número. Eu imagino que ele deve ter perdoado umas 6 vezes. Porque ele pergunta assim: mestre, será que eu devo perdoar até 7 vezes? Aí Jesus vira-se para ele e diz: em verdade, Pedro, não deveis perdoar somente até 7 vezes, mas sim 70 vezes, 7 vezes a mesma falta. Se for outra falta, daí começa a contagem de novo. Por que Jesus teria recomendado esse número de vezes, que dá 1.452.352.200 vezes? Eu joguei lá na matemática, na fórmula, né? No Excel, e apareceu esse número. A mesma falta. Porque o perdão cobre a multidão de pecados. O perdão nos leva à leveza espiritual da alma. Quem perdoa, esquece, continua, segue o seu rumo. Por isso Jesus diz: não julgueis, para não serdes julgados. E o nosso olhar de compaixão para com aquele que nos ofende passa a ser então uma senha de bem relacionar-se. O nosso fardo passa a ser leve e o nosso jugo suave. Então, se nós conseguirmos observar a lei divina, que Jesus nos trouxe de forma tão transparente, clara e exemplificativa, fazei como eu fazia, de Santo Agostinho, né? Questão 919 do Livro dos Espíritos. É a forma de nós nos melhorarmos a cada dia fazendo a autoanálise. Nós vamos encontrar então essa mensagem luminosa e libertadora. E uma vez aceita e entendida, ela estabelece um vínculo de obediência que leva ao homem o esforço de praticá-la. Então nós vamos ter prazer em viver a prática do amor, porque vamos entender que o beneficiado primeiro somos nós. E o fardo leve significa então que o conteúdo do Evangelho de Cristo é suave e a sua implicação é leve.
E lá no capítulo da Gênesis está aqui, ó, a época atual é de transição. Confundem-se os elementos das duas gerações. Colocados no ponto intermédio, assistimos a partida de uma e a chegada de outra, já se assinalando cada uma no mundo pelos caracteres que lhes são peculiares. Observando as crianças hoje, o desenvolvimento intelectual, muitos deles com um baixo quociente espiritual, é nós no meio para fazermos o equilíbrio, levando eles então a utilizar o conhecimento, desenvolvendo o sentimento. Então, quando Pilatos perguntou a Jesus se ele era rei, ele diz: meu reino não é deste mundo. E quando Jesus diz que o seu reino não é desse mundo, o que quer dizer é que a forma como esse reino vem a nós não é pelas forças da guerra e pelos meios pelos quais os poderosos chegam ao poder. Na verdade, referia-se à vida futura, que ele apresenta como meta para a humanidade, tendo por base a lei maior, que é o amor. E lá em Mateus, capítulo 13, diz o seguinte: a visão do reino divino está na oração Pai Nosso, que todas as manhãs, todos os dias nós pronunciamos, né? Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino. E acrescentamos, seja feita a tua vontade. Então a nossa obediência ao reino divino é seguir a vontade do Pai, de todos nós que nos ama. Quando o reino de Deus nos toca o coração, nossa vida se transforma e nossa conduta reflete a luz divina. Conclusão: a mensagem do Cristo precisa ser conhecida, meditada, sentida e vivida nesse processo da reforma íntima do Espírito. Seja o vosso sim, sim e o vosso não, não, porque o que passa disto é de procedência maligna. Mateus 5,37. Que o Cristo continue protegendo a humanidade, nossa casa, nossa pátria, e que os líderes das nações tenham discernimento e bom senso para implantarem a paz, conforme Gandhi deixou para nós a forma de fazer. Que Jesus nos ilumine, nos fortaleça e que possamos conquistar esse reino a cada dia um pouco mais. Muito obrigado.